Mano Menezes, não é um número que assusta se a gente pensar que foram 12 jogos de Copa do Mundo e só um gol marcado, que foi o gol do Fred contra Camarões na Copa de 2014, não é fora dos padrões? Acho que é, Galvão. E eu tenho uma teoria que vai gerar uma certa polêmica. Que bom. Sobre isso. E eu não acho que seja... O problema não está no Gabriel Jesus. Não, de jeito nenhum. E ele fez uma ótima eliminatória. E, na minha opinião, foi o grande surgimento de jogador dos últimos tempos. Pós-Olimpíada, a chegada dele à seleção brasileira. Nós não tínhamos um jogador que preenchesse tanto a função como ele. Quando ele chegou, a seleção, a partir daí, também, coincidentemente, passou a crescer. Veio a chegada do Tite na seleção e a seleção começou a crescer. E logo o primeiro jogo dele meteu logo 2 gols. Eu acho que tem a ver com o nosso protagonista maior, que é o Neymar. Eu acho que o Neymar centraliza muito as nossas ações ofensivas. Não tem como a bola não parar nele. Ele é o nosso principal jogador. Então a bola vai parar nele muito mais vezes do que nos outros jogadores. E Neymar não é um assistente de centroavante. Neymar não prepara a jogada para centroavante. Neymar decide. Neymar faz a jogada para ele. E aí o centroavante sofre. Mas está certo isso? É para ser assim mesmo? Não se trata de estar certo e estar errado. O futebol não tem certo e errado. O futebol tem como é. Né? Isso não é uma coisa de agora. Quando a gente estava na seleção, nós tiramos o centroavante em determinados momentos por isso. Nós tentamos encontrar uma outra maneira de jogar exatamente para resolver uma questão que a gente via que ela acontecia com frequência. E quando o centroavante entra numa equipe assim, que tem um jogador principal, que decide, define, ele tem que entrar como preparador de jogadas, se sacrificar pro protagonista? Ou... O centroavante não é um jogador de se sacrificar para o protagonista. O centroavante é um homem definidor. Ele precisa da bola para definir. A bola tem que chegar nele. Se você tem um jogador com essa característica, é fazer gol. Você tem que usar ela. E de alguma maneira, né, Mano? Porque, por exemplo, você tem, o centroavante às vezes precisa de um meia que encosta para fazer tabela. Eu joguei com o Sócrates 4 anos, era essa a nossa arma. Mas você tem centroavante que joga com 2 pontos, que o cara cruza. Você tem o centroavante que sai para receber e faz a tabela e abre espaço. Pro jogador Careca. de trás. Como o Careca era. O Mano tem total razão, porque além desse problema de ficar centralizado o jogo no Neymar, o nosso futebol fica previsível, porque todo mundo sabe que a bola vai para lá antes de começar qualquer coisa. Aí fica previsível. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero falar, mas ele no Santos, por exemplo, no Santos, o centroavante do Santos, com ele fazia gol. Ele no Paris Saint-Germain, o Cavani faz gol. Então não é bem assim, não é uma coisa que acontece sempre. É só na seleção, eu acho, então. Porque ele no PSG e no Santos, diferente. Eu ia colocar uma coisa, Muricy. No Barcelona, o protagonista é o Messi. Ele não acabava jogando mais pro Luizito Soares, o Luizito Soares acabava fazendo gol? Não é uma questão, então, de ser decisivo quando é o protagonista do time e jogar em função dos outros quando não é o protagonista do time? É preciso ficar claro, né, Galvão? Porque geralmente as pessoas no Brasil levam a coisa por lado errado. Não está o problema da seleção, não está não no é Neymar. Não é o Neymar. Não. O Neymar é a solução de muitos dos problemas que a seleção tem. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo uma maneira de entendimento para isso funcionar. Porque não é o primeiro. Fred foi muito crucificado na Copa do Mundo no Brasil. E Fred sempre fez gol em todos os lugares que passou. E se tem uma coisa que ele sabe fazer, é gol. Então você vai ver que lá aconteceu também. Então, e são as duas na Copas eliminatória, do Neymar, na eliminatória não aconteceu. Por exemplo, era um outro nível de adversário, mas era difícil também, o momento era muito difícil e as coisas funcionaram bem. Então nós temos que aprofundar um pouco essa análise, para nós chegarmos na solução Eu tô com o Mano. da questão.
Eu tô com o Mano. E o Mano é Os números treinador... comprovam isso nas duas Copas. Mas o Muricy falou que dava certo no Santos e dava certo no PSG. E também eliminatórias também deram certo. Na eliminatória deu certo. Só se houve uma mudança na Copa do Mundo. Houve uma mudança, né? Houve uma mudança tática na Copa do Mundo, então. O Renato Augusto não estava lá. O Renato Augusto não estava. A função não estava lá. Que era uma coisa que eu acho que incomodava o Tite. Isso eu tenho na cabeça minha. Ele gostava jogar com esse jogador. Né? E com o Coutinho aberto. Um assunto vai puxando o outro, vamos daqui a pouco chegar na má gestão dos contundidos. Ele gostava de jogar com o Renato, com os três no meio, Coutinho, Gabriel e Neymar. Ele ficou incomodado. Como jogou o Corinthians o tempo inteiro vencedor com ele e como jogou o Brasil na E às vezes o campo faz o treinador mudar. Como fez, porque o Willian entrou e jogou muito bem. E aí ele fez o cara mudar. O contexto do... Não é isso, não. Você vê como o ano muda. O Renato Augusto chegou na Copa diferente do que ele estava, porque ele se machucou. E o Gabriel também, porque o Gabriel passou por uma cirurgia. Foram duas contusões. Duas contusões. E quando, nas eliminatórias, ele estava jogando de centroavante no City, barrou o Agüero. Depois da cirurgia, ele não voltou tão bem para o City, tanto que o Agüero passou a jogar mais do que ele. Ele passou a jogar mais pelo lado. O Agüero chegou a ser tão efetivo que bateu um recorde de maior artilheiro do City. E ele passou a jogar mais pelo lado. Acho também que isso pode ter influenciado. Um ano muda muita coisa. Ele não chegou na Copa tão bem quanto ele estava nas eliminatórias. E a França teve um centroavante campeão do mundo cumprindo função Exatamente. Também, que é o Giroud. Eu estava esperando para falar. Mas aí também... O cara que desempenhou um papel... certamente de coadjuvante. Né? Mas, aliás, o caso... seleção que você tinha um garoto que mostrou realmente que vai ser um grande... Mbappé. E o outro que precisava de uma afirmação, que era o Griezmann. E dentro do lado coletivo, o Giroud foi importantíssimo. Importantíssimo. Não somente na parte ofensiva, segurando aquela bola, disputando praticamente todas as bolas aéreas quando ela era quebrada lá, e na parte defensiva ali atrás, na hora que tinha que ajudar. Quer dizer, o contexto coletivo da França foi completamente diferente do nosso. Tá? Quer dizer, o nosso coletivo funcionou muito nas eliminatórias. Algumas contusões, a contusão do Renato Augusto, a queda de produção dele, tudo isso, ela teve uma influência muito grande. O Renato Augusto era o braço direito do Tite até ele eu iria mais longe. Eu iria mais longe. A contusão do Fred, que não jogou a Copa do Mundo, que ficou ali às vésperas. Eu não sou o Rodrigo Lamar, é um grande médico, mas ali se esperava o quê? Você ter o último dia para se trocar jogador. Aquele era o dia para se trocar o jogador. O jogador que não, depois, confessadamente, a comissão técnica e a comissão médica disseram não tinha condições de jogar a Copa. O Renato Augusto quase se transforma de um jogador sem condições de jogo no herói do time, porque fez um gol de cabeça e bateu uma bola com absoluta consciência, que um palmo para dentro era o gol do empate de 2-2. E sem condições físicas. Mas talvez aí a teimosia do Tite tenha sido um dos grandes erros que a gente tem que entrar nessa história. Quais foram os erros do Tite? Vale a pena esses 4 anos mais para ele? Os erros ensinam o técnico, quero saber do Muricy e saber do Mano. Durante um ciclo, os erros ensinam o técnico. Por quê? Porque era quase uma unanimidade nacional que Arthur e Luan deveriam ter ido à Copa. E se você pensar, o Fred não teve condições de jogar a Copa. Quem joga naquela posição? Arthur. Mas se machucou um pouco antes da Copa também, né? Um pouco, mas talvez já tivesse recuperado até lá. Tá voando um pouco no Barcelona. Agora tá... O Luan, aquela posição do Renato Augusto, o Luan podia entrar ali para dar sequência no jogo, porque joga mais à frente, joga mais atrás. Então, até onde o Tite deixou jogadores que deveria ter levado? Até onde a administração dos contundidos? Porque eu vou dizer uma coisa, eu estava daqui, Casa Grande e eu, éramos só nós dois que estávamos na Inglaterra, na preparação do Brasil na Inglaterra. Quando o Renato Augusto ficou fora do time, dava a impressão que não teria condições de se recuperar. Estava em risco, naquele momento estava em risco. Eu me lembro que junto com o João Ramalho fomos conversar com a direção de comunicação e a gerência de comunicação do Celeste. Peraí, gente, o médico tem que vir falar. O médico tem que vir falar. Não pode ser assim. E depois teve, logo na sequência, quem foi o jogador que sentiu?
E aí Não, o Fred se machucou lá. O Fred também. Dividida com o Casemiro. Não, mas teve Fred, teve Renato Augusto, teve mais um, Douglas gente. Costa. Douglas Costa. Não, Douglas Aí Costa já durante estava a Copa. machucado. Aí o Rodrigo disse assim, não, eu vou falar. Porque o médico tem que ir lá dizer. Nós lembramos o Departamento de Comunicação da CBF o seguinte, lembramos a Copa de 2002, quando o médico do Barcelona disse assim, não adianta nem convocar o Rivaldo, porque ele não vai jogar. Não tem menor condições de jogar. O Runco foi lá, sentou naquela cadeira sozinho, na frente da imprensa inteira, e disse assim, o Rivaldo vai jogar. E o Rivaldo foi, talvez, o maior jogador da Copa de 2002. Jogou uma barbaridade. Então teve essa gestão dos contundidos. Tinha problema com o Renato Augusto, tinha problema com o Douglas Costa, tinha problema com o Fred, tinha mais um que eu estou esquecendo. Teve o Marcelo depois. Galvão. Não, lateral Marcelo, foi no Danilo. caso do Marcelo. Danilo. Teve o Danilo Quem? também. Danilo, lateral direito. Danilo, lateral direito. Então, teve um problema de má gestão desses jogadores contundidos.